Boa noite! Estamos aqui em ritmo de final de ano e queremos falar de coisas alegres, de festa, de brinde, de comemorações, de encerramento de ano, encerramento de ciclo, né? Sempre se encerra um ciclo e a gente já fica fazendo aí as nossas metas, os nossos objetivos para um novo ano que começa. E é lógico que eu não deixei de pensar e planejar de trazer aqui o meu amigo sommelier, o Cláudio Alves, da Vinoteca, porque ele tem uma bagagem enorme com festividades, com eventos ao longo do ano todo, não é só para o final do ano. E o tema que eu pensei e troquei uma ideia aqui com meu amigo seria um tema de interesse para todos nós, porque eu tenho certeza que você fará um brinde no Natal, no Réveillon, na confraternização da sua empresa, com a sua família, formaturas, que agora começa a acontecer no final do ano. E o tema é brindes nas festas de final de ano. Com que bebida você vai brindar? Se você está aqui no YouTube e já é seguidor, você já deve ter assistido outro podcast com o Claudinho que falamos de vinhos em geral. Mas hoje nós vamos falar das bebidas agora para o final do ano. O que harmoniza melhor, o que cabe melhor nas festas de confraternização. Se você não está nos seguindo, já comece a seguir aqui o Pod Easy, que eu sempre trarei assuntos também de beleza, de saúde, já trouxe moda, lifestyle, e hoje eu gosto muito, eu sou uma apreciadora de vinhos, espumantes, todos os tipos de vinho, então eu quis que o Claudinho enriquecesse a nossa noite com toda a bagagem que ele tem, a bagagem cultural e a experiência com eventos e festas. Boa noite, Claudinho, meu amigo. Boa noite, Zizi. Boa noite a todo mundo que está nos vendo aí, né? Vamos falar um pouquinho sobre vinhos, né? O mundo aí. É quase com que roupa você vai, né? Nas festas, boa, né? boa. É com que bebida vocês vão, né? Chegar na festa ou servir na festa, né? E a Vinoteca está preparada e presente, né, na vida dos clientes e de tudo mais. É muito, muito, muito marcante isso. Esse momento agora de final de ano, as pessoas vão buscar muito auxílio, o que eu devo servir, o que eu não devo. Então a gente vai falar um pouquinho esta noite sobre isso. A Vinoteca sempre já se prepara para todos esses eventos, já conhece bastante, né, os clientes, o gosto dos clientes, traz novidades também para desafiar as pessoas a tomar bebidas novas. E eu quero já entrar no assunto, porque estamos aí há quase um mês do Natal, e eu já quero entrar nesse assunto. Que bebida vai com cada ocasião agora no final do ano, né? Na confraternização da família, nos eventos corporativos. A minha família, por exemplo, já fez um Natal antecipado, né? Porque não dá para reunir toda a família no Natal, já fez um Natal antecipado. E nós estamos aqui por 30 dias para chegar ao Natal. Na Vinoteca. Reunimos 46 pessoas da minha família, vieram de Bauru, Campinas, Valinhos, São Paulo, e a gente aproveitou, né, o espaço da Vinoteca, que é muito lindo, muito agradável, confortável. Aproveitamos também os canapés, teve o jantar com massas, né? Até se você quiser contar mais sobre os eventos que acontecem na Vinoteca, eu também já fiz para a farmácia. A gente já fez treinamento para funcionário na farmácia, usamos até o mezanino, outro espaço que a Vinoteca tem, usamos o Data Show. Fizemos um evento confortável, tinha acho que quase 18 ou 20 pessoas, não a equipe toda. E fizemos uma mesa com frios, várias coisas. Mas o da minha família teve também a mesa com queijos, né, brusqueta, e teve o jantar. Vamos começar contando então do evento da Vinoteca. Eu acho que é isso que é legal. A Vinoteca, ela permite você desenhar um evento para cada cliente. Eu acho que e vendo a necessidade daquele cliente, tentar entender qual é a necessidade. Às vezes é um jantar corporativo, às
às vezes vai ter uma apresentação com data show e a gente entra com as bebidas no final, às vezes é no começo. Então a gente senta com o cliente, desenvolve o evento para ele. E tudo é permitido dentro da loja, né? Desde que esteja dentro de um contexto, né? A gente vai formatar, por exemplo, um jantar ou um só aperitivo, vinhos brancos, vinhos rosés, espumante para brinde. Você gosta muito de brindar, né? Gosto. Alguma reunião, algum ciclo, ela sempre está lá na loja fazendo um brinde final, que eu adoro o brinde final, porque eu acho que você fecha, você sela, né, aquela reunião, aquela confraternização com um brinde, e brindar é brindar a vida, a gente sempre fala isso. Eu vou começar já a nossa entrevista abrindo um vinho rosé. Olha! E aí eu já vou explicar o porquê do vinho rosé. Primeiro porque a Isildinha gosta muito do vinho rosé. Gosto. Né? Então, e o vinho rosé, ele é um grande coringa. É isso que as pessoas precisam entender, né? Às vezes elas vão mais pro tinto, né? 80% das pessoas preferem mais o tinto. Mais o tinto. Só que como a gente tá vivendo aí mudanças climáticas, tá o tempo todo muito quente, né? O branco e o rosé e o espumante, eles acabam caindo melhor nesta época. E o rosé em si, ele é coringa, porque ele pode ir, por exemplo, desde com uma massa, com pizza, até com carnes, dependendo da carne. Por exemplo, esse rosé que eu trouxe aqui hoje, ele é um rosé que ele tem mais corpo, mais estrutura. Né? Ele tem a leveza, claro, de um branco, mas ele tem um pouquinho mais de estrutura, como se fosse um tinto. Olha. Então é interessante. Eu vou abrir aqui ao vivo, né? Porque quem sabe faz ao vivo, gente. Então eu vou abrir aqui. É um desafio, né? Porque vou até colocar um papelzinho aqui embaixo para não molhar. Nossa, que Lembrando rótulo lindo. que, ó, esse rótulo é maravilhoso. Isso aqui é um produto que a gente faz importação na Vinoteca, né? É da Maquis, que é uma vinícola muito renomada no Chile. Ela é super bem posicionada. O rótulo é bonito, já é um presente, né? E, claro, lembrando sempre que isso aqui vocês me veem falar direto, né? Eu tô pondo aqui para que ocorra tudo bem aqui. Vamos ver se eu consigo fazer a abertura aqui ao vivo. Gente, quem sabe faz ao vivo. Exatamente. Lembrando que a temperatura tem que sempre estar geladinho, tá? Geladinho, eu vi que você pôs até um baldinho ali com gelo. Não pode deixar aquecer essa bebida, porque senão, o que acontece? No caso, principalmente dos rosés e dos brancos, ele acaba ficando mais desestruturado, fica levemente mais ácido. Então, a gente faz aqui, Qual a temperatura, Claudinha? A gente pode pôr aí na geladeira? Varia muito. O ideal é que ele já esteja na geladeira, né? Mas entre 6 e 8 graus a temperatura da geladeira. Ideal. Porque às vezes você não tem uma adega na casa, mas você põe na geladeira. Esse barulhinho é o melhor, né? Não Nossa, sei se deu pra ouvir aí. Mas esse barulhinho é o melhor. Então você põe na geladeira para ele ficar bem refrescado, isso, né? Não me vão servir vinhos rosés, espumante, branco em temperatura ambiente. Isso não pode. No caso do tinto, dependendo do dia, se tá mais fresco, ok, é aceitável. Mas o rosé não tem como, porque você vai concentrar o frescor dele. Então, vou te servir primeiro. Nossa. Esse barulhinho, né? Esse barulhinho também A cor, ó, incrível. é uma cor, é um rosado, um salmão mais pálido, né? Vocês podem estar vendo aí, ó. Nossa, é lindíssima a cor. Lindo. Já. Vamos brindar aqui agora. É uma safra 2022, uma safra jovem. Para rosés é interessante que sejam safras chileno. mais... Saúde. Nossa, e tem saúde. que beber. Tem que beber. Brindou, tem que beber. Esse vinho ele tem uma característica muito interessante, porque ele é mais gastronômico. O que significa? Que ele tem uma acidez maior, que leva você a querer comer algo, petiscar algo. Entendi. Então, é um vinho que não só para bate-papo e tudo mais, mas ele precisa ter alguma coisinha para você ir beliscando, que eu acho que é interessante, porque daí ele se faz mais presente. Pode então, ser um queijo, pode ser um queijo, um pistache, um amendoim. Sim, é interessante. E a gente vai deixando ele aqui e ele vai mudando de aroma. Né? Então, ao decorrer aí da entrevista, a gente vai descobrir aromas diferentes. Eu também aprendi isso. Brinda e bebe. E eu também aprendi que você brinda e olha no olho. Isso. Eu não sei se eu olhei no seu olho, fiquei preocupada em olhar para a câmera. Vou brindar de novo. Saúde, gente. Saúde. Maravilhoso, né? Bem maravilhoso. Fresco. Você sente que quando você engole ele, né? Você saliva mais? Sim, isso é a acidez agindo. Ele desperta mais as papilas gustativas. Elas trabalham ficam empolgadas, mais. Né? Ficam empolgadas. Por conta da acidez que tem nesse vinho, que é
muito importante, tá? As papilas ficam empolgadas e o cérebro também. Mesmo no primeiro gole, que a gente está totalmente sóbrio, mas você já tem a liberação de neurotransmissores do prazer, que no caso é a dopamina. Ele já te lembra na hora que fez o barulhinho, na hora que colocou na taça, já te dá um entusiasmo, uma alegria, que é a liberação de neurotransmissores. Eu gosto muito desse assunto que você já trouxe aqui, né? É que, além disso, as suas papilas gustativas é como se elas tivessem uma memória ali que lembra que tá vindo algo interessante. Então, todo esse ritual de abrir, o barulhinho, o brinde e tudo mais, eu brinco que elas ficam agitadas. Então, quando você coloca o primeiro gole na boca, você sempre despreza, você não avalia o primeiro gole. Você sabia disso? Não. Porque ela tá tão assim entusiasmada e você não equilibrou o pH de sua boca. Então você toma, não avalia, o segundo é melhor. É sempre melhor o segundo gole, entendeu? Por essas características. No restaurante eu também posso fazer isso? Pode, deve fazer Toma isso. Um gole. Né? Tá, agora então eu vou tomar o meu segundo gole. Eu tô no terceiro já. Aí você avalia. Aí você vê que o vinho fica muito mais interessante, fica mais gostoso. Porque o primeiro você só vai equilibrar mesmo a sua boca ali, né? Que às vezes você veio com um chiclete, uma bala, ou tá muito tempo sem comer, alguma coisa, então sua boca tá com um pH ali. Aí você dá uma equilibrada para poder avaliar. Nunca recomendo você tomar o vinho depois que escova o dente. Não, pelo amor de Deus, não vão em degustação. Ó, duas coisas muito interessantes. Já aconteceu isso comigo. Cheguei na vinoteca que o dente tinha acabado de escovar, nossa. Duas coisas muito interessantes antes de ir tomar um vinho. Não escovar o dente e chiclete, bala, essas coisas não. Se você quiser ter uma boa percepção, né, do que você tá tomando. E também perfume. Excesso de perfume não é legal, porque daí o meu perfume, o meu feromônio, Zizi, é legal falar isso. Toda vez que a gente toca a taça, o nosso feromônio corporal, ele passa para a taça. Então, por isso que eu falo assim, nossa, mas eu tô sentindo um aroma de morango silvestre aqui. Daí você fala, mas eu não encontro esse aroma. Por quê? Porque o meu feromônio já mexeu na composição desse vinho aromaticamente, tá? Não estamos falando aqui em boca. Sim. Estamos falando aromaticamente. Então, pelo perfume, às vezes ele incomoda e aí eu não consigo sentir o aroma real desse vinho. É que nem é uma coisa que eu gosto de fazer muito. Tomar vinho em ambiente fechado e tomar vinho em ambiente aberto. É uma experiência completamente diferente. Interessantíssimo. Porque aqui nós estamos com ar viciado. Tem o meu perfume, o perfume do ambiente. Ar-condicionado. Ar-condicionado, fora, nós não temos isso. Então, quando você tá fora, você tá livre, o ar tá mais puro. Então, você consegue realmente sentir as notas mais delicadas que tem neste vinho. Que interessante. Olha quanta coisa. Aqui a gente vai longe, gente. Se deixar... Aliás, a pergunta eu perdi, eu vou voltar aqui na pergunta. A pergunta primeira que eu ia fazer para o Claudinho, que eu estou fazendo para o Claudinho, é que tipo de bebida vai com cada ocasião agora no final de ano? Nos nossos eventos das empresas, os eventos corporativos, familiares, Natal, Réveillon, né? E eu acredito que o rosé vai cair super bem. Mas vamos lá. Vamos separar, então. Confraternização. Confraternização, você pode ter uma mistura. Eu gosto muito de misturar. Então, atualmente, o que a gente faz na vinoteca? Nós servimos tinto e um rosé. Por quê? Rosé é democrático, ele é quase o branco e o tinto, é o meio do campo, né? O coringa. Então, ele entra para quem gosta de vinhos mais delicados, frutados. Não gosto de vinho tinto porque me pesa. Nós temos um rosézinho aqui mais delicado, com notas mais adocicadas. E aí, pela junção do que vai ser servido, ele vai casar melhor. Tá. E o tinto, porque tem gente que não abre mão do tinto. Então, confraternização tenha duas escolhas, duas opções. Um mais encorpado e um mais leve. Pense sempre assim, eu preciso ter um estruturado, que pode ser sempre o tinto, e eu tenho que ter um mais fresquinho, para que se tiver um dia mais quente, ou se tiver alguma coisa mais delicada na mesa, ele vai harmonizar melhor. Tá. Ou então, não entendo muito de vinho, não tomo muito, mas esse rosézinho ele me agradou. Então você consegue equilibrar, porque a confraternização, você tem muita gente envolvido, né? Então você tem que agradar a todos os paladares. Aí nós temos, por exemplo, festas de final de ano,
que requer uma atenção melhor. Por que que eu falo melhor? Porque se você escolher qualquer vinho para levar, dependendo do prato que você vai ter, você não vai ter uma experiência legal. Às vezes, você não quer ter experiência nenhuma, você só quer beber o seu vinho e ser feliz. Ok também. Tá ótimo. E isso também é válido, também é ok. Mas, se você quiser preparar um jantar de Natal, vamos falar de Natal especificamente. Vamos fazer o Natal. O que vai ter no seu Natal, por exemplo? Eu vou fazer carne de porco, vou fazer um assado que tem gordura, carne vermelha, mas eu tenho peru também, porque Natal no Brasil é uma maravilha, né? Você tem de tudo um pouco e os seus convidados levam, né? Uma coisa diferente e tal. Então, para isso, a gente sempre usa um vinho democrático. Primeiro, Natal no Brasil é muito quente. Sim, muito quente. Só que eu gosto de tomar o tinto. Então, o que eu faço, né? Já sei. Ou eu opto por um tinto leve, estilo Pinot Noir. Um Pinot Noir e Carmener, por exemplo, caem super bem. Por quê? É um tinto que eu posso dar uma resfriada na geladeira que tá tudo bem. Entendi. Não preciso servir geladão e nem quente. Ele vai com as carnes vermelhas. Tá. Ali vai transitar entre uma carne de porco. Agora, peru. Já falando também da carne de porco... com as saladas que geralmente tem, que as pessoas gostam de fazer, farofa, eu indicaria o rosé, que é coringa, né? Ou um espumante brute. Aí você fala, Cláudia, mas o espumante não é só para brinde, não é só para... Não, pelo contrário, o espumante brute, que ele é mais seco, você consegue harmonizar perfeitamente com carnes brancas, como o peru, por exemplo, ou algum frango defumado, as saladas. Ele traz o frescor... Ele limpa as papilas gustativas, porque aquelas borbulhas que sobem, que se chama perlage, né, que vem de pérolas, que eu até expliquei aqui, acho que no outro né, podcast, ela faz com que limpe as papilas daquela gordura, porque não adianta, Natal é comida pesada. Tem gordura. Aliás, o espumante para feijoada eu acho ótimo. Né? É um contexto totalmente diferente, mas se aplica bem por conta da gordura, né? Então, carne de porco é mais gordurosa, às vezes, então você consegue colocar um espumante que é um coringa. Um espumante brute. Um espumante brute. E que poderia tomar, a pessoa poderia ela tomar pode começar a noite toda com espumante. E terminar com espumante. Se ela quiser... nunca tomo assim a noite toda, interessante. Eu gosto de, às vezes, só na entrada... Eu tomo espumante e depois eu passo ou pro tinto ou pro rosé. Então, mas aí daria certo. Você faz isso porque você já tem uma sequência na sua cabeça. Então, eu vou começar com mais leve, depois eu vou aumentando. Também dá para fazer. Você pode servir, por exemplo, vou receber gente em casa, nós temos aí 10 amigos, familiares, nós vamos fazer o Natal. Certo. Começa com espumante. É legal. Você já está preparando sua boca porque vem depois. Porque não adianta, você vai aperitivar antes. Você não vai direto no jantar, né? Até mesmo porque tem famílias que vão fazer o jantar à meia-noite, né? E tem famílias que não. A minha família, por exemplo, não tem esse hábito da meia-noite, né? Faz mais cedo. Não, a gente é tudo glutão, a gente gosta de comer, não consegue esperar, né? Aquele momento, até mesmo porque come muito tarde e tudo mais. Então, começa com algo mais leve e vai crescendo isso, né? Então, e isso é o Natal. Réveillon, por exemplo. Réveillon é mais democrático ainda, né? Porque tem família que vai fazer um churrasco, daí tem aquelas histórias que não pode servir o peru, né? Não tem isso? Que cisca pra trás. O que cisca pra trás não pode servir. Eu acho uma grande besteira, não acredito nisso, umas né? crendices. Mas você tem uma mistura. Geralmente é um churrasco ou algum prato específico, como bacalhau, né? Se estiver mais no litoral, aquela região do Rio, de Santos, é mais bacalhau. Aqui a gente é mais churrasco, uma carninha, alguma coisa do tipo. Aí o que eu penso, né? Se eu vou servir peixe, alguma coisa do tipo, espumante brancos, né? Que vão cair super bem. E aí um branco, por exemplo, um chardonnay com barrica, que é uma delícia, né? Chardonnay com barrica, chardonnay já é uma uva super leve, delicada, levemente floral, frutada, né? Tem um toque herbal. Mas quando você deixa ela na barrica, descansando ali por 3 a 6 meses mais ou menos, ela confere corpo e estrutura. Então pega notas de frutas com mais carne, carnuda, que a gente chama, né? Que é o quê? Pera, notas de pera, né? Notas de damasco. Então começa... Olha, a gente vai falando aqui, já vai aguçando os sentidos, gente. Não é? Interessante. Você vai falando, você já tá dando vontade. Por quê? Porque é justamente isso.
O Chardonnay de barrica, especificamente, ele harmoniza muito, porque você toma, ele é leve, ele não tem tanta acidez, então agrada mais os convidados. Então é uma super dica. Eu já tive essa experiência. E Réveillon, mais quente ainda, vai estar calor, você vai estar provavelmente numa festa, alguma coisa do tipo, né? Espumante não pode faltar, não tem como, porque é o brinde. Só não vão saindo estourando tudo. Cuidado, isso é importantíssimo falar, principalmente nessa época, porque assim, todo mundo brinca com espumante, mas o espumante, se você abrir, se ele tiver com muita efervescência dentro da garrafa e você abrir, você pode cegar. Né? Então, às vezes as pessoas brincam, daí elas já estão mais agitadas porque já beberam um pouco mais. Então, toma cuidado com o espumante. Espumante não é brincadeira. A pressão que tem ali, a gente brinca que é uma pressão que é comparada à pressão que tem na Lua, né? Dentro da garrafa. Então, é tão perigoso você derrubar uma garrafa porque ela explode, né? Você já parou pra pensar nisso? Não. Que uma garrafa pode ser uma mini bomba ali, uma garrafa de espumante. Então você tem que tomar muito cuidado. E tem que resfriar bastante. E resfriar bastante, deixar sempre gelado para não acontecer isso. E ao ar livre, alguma coisa, tentar não estourar. Porque quando você estoura, você tira todo o gás de dentro, que é o que o produtor demorou, às vezes 1 ano e meio para colocar. Entendeu? Tá. Então tem essa diferença também. Então não estoura, serve ele ali sem estourar, sem fazer muito barulho, porque daí você vai conservar essa perlagem dele. Que riqueza de conhecimento. E quando ele começa a transbordar, você não quer estourar, mas quando ele começa a transbordar, é porque ele não foi resfriado adequadamente, não é, Claudinha? Tem vários fatores, vários, não é só um. O primeiro, não foi resfriado adequadamente. Ele está meio quente. Segundo, a sua taça tem um calor maior do que o ambiente, então ela está super quente, vai fazer também essa efervescência. Às vezes o espumante está com excesso de gás carbônico, também vai fazer. Começa a transbordar. Às vezes também vai fazer. A pessoa, até chegar a garrafa em você, ela passou na mão de 10 pessoas, todo mundo agitou, mesmo que ela fique 5 minutinhos paradinha, ela ainda tá agitada ali dentro, então vai explodir, né? Vai acontecer de novo. Então tem vários fatores para que ela transborde, né? Entendi. Nossa, muito interessante. E nessa festa que você recomendou, mas digamos que tem assim alguns convidados que gostam de outros tipos de bebida. Aí você acha legal, vamos colocar coquetéis com gin, com vodka, cerveja. Vai ter esse monte de bebida, tudo na mesma reunião? Então, pode acontecer, né? Eu brinco que assim, pela experiência de casa, sim. Não misture muito, porque é uma festa, mas pode dar muita coisa errada, né? A gente tem que se precaver, não adianta, não tem como falar de álcool. Quanto mais bebida, a chance é maior, né? E não falar disso, porque você tem ali, família, daí você já briga com a família, você já briga com o parente que chegou de longe, entendeu? E no final todo mundo brinda e tá tudo certo, mas tome cuidado com misturas demais, porque assim, eu tô no vinho, o vinho ele tem uma delicadeza, ele tem aroma, você tem que respeitar muito o vinho. Se você misturar, você não tem percepção. Então tanto faz. Você, imagina, eu tomo um uísque, depois eu volto no vinho, aí o vinho tá horrível. Por quê? Porque eu tava tomando uísque, né? Então o uísque já camuflou a minha percepção delicada que eu tinha do vinho. Com certeza. Então, assim, escolha uma bebida e eleja ela até o final. Eu quero tomar conhaque e uísque. Eu, por exemplo, tomo conhaque. Eu adoro conhaque. Mas nós não estamos falando de conhaque de bar, gente. Não é aquele conhaque que você chega, você paga R$2 e você toma. Não é. É um conhaque mais elaborado. Que é um conhaque francês, que ele vai ter notas, ele vai te entregar uma experiência maravilhosa. Eu acho que é muito desmistificar, Zizi. Sim. A nossa profissão o tempo todo isso, desmistificar. Que, por exemplo, a cachaça, quando você fala de degustação de cachaça, você já lembra no cachaceiro. Sim. Porque já vem de lá de trás que a cachaça é algo que não é legal, que não faz parte do contexto de uma sociedade. Mas eu, por exemplo, tenho amigas que são especialistas em cachaça. Por quê? Porque a cachaça ela vai entregar a bem feita. Não estamos falando na cachaça popular que você serve em qualquer esquina, né? A cachaça que é bem elaborada, que é envelhecida em carvalho, em jequitibá, em amburana, que são madeiras nobres, brasileiras, né? Porque cachaça é um produto brasileiro. Sim, 100% nosso.
desde que bem empregada numa degustação, é super interessante. Interessante. Né? Então a gente tem que desassociar cachaça de um Sim. produto do cachaceiro. Esse cara é um cachaceiro. Um pouco de preconceito. É um preconceito, né? E fica aquela coisa meio... não fica legal no contexto. Então, acho que a gente tem que colocar pontos, né? Ponto nos is. Né? Vamos desmistificar para a gente poder apreciar melhor aquele tipo de bebida. E no Natal, você falando especificamente do Natal, que você falou, vai ter o peru, vai ter tender, né? Vai ter a carne de porco, farofa, salada, tudo. Depois temos a sobremesa. E muitas pessoas servem as frutas frescas, frutas secas, panetone. Ótima pergunta, eu adoro essa pergunta. Daí nessa, vai ter, né? Não é todo mundo que talvez queira comer o panetone depois. Às vezes querem deixar o panetone para o café da manhã, mas ali você vai montar uma mesa com panetone e frutas secas. O que eu serviria ali de bebida que harmonizar? E vai ter outras sobremesas também, com certeza. Sempre alguém leva uma sobremesa para enriquecer ali ainda mais esse momento gastronômico. Né? Até o padre fala lá na igreja. Gente, Natal não é comilança não, viu? O padre dá uma chamada na gente, que a gente sai até com vergonha da missa. Falou assim, não, vocês estão achando que Natal é troca de presente e comer até morrer. Não é por aí. Mas nessa área, nessa parte gastronômica, Claudinha, eu tô lá, tenho tinto para os 80% gosto de tinto. Digamos que eu coloquei o tinto, coloquei rosé e tenho o espumante brut. Mas certo. Na hora do panetone, que bebida que eu vou servir? É uma ótima pergunta, porque é uma harmonização clássica. Panetone, espumante moscatel. Espumante doce. Então. Né? E aí você tem aqui uma gama gigante no Brasil. Na Vinoteca você encontra moscatel de todas as marcas, mas o do Sul são sempre os melhores, principalmente feito na Serra Gaúcha. E nós temos o Asti, que também temos lá, que é uma bebida que é feita também de moscatel, só que italiana. Né? Então, o clássico é você comer o panetone de frutas com o Asti. Que na Itália, eles não têm essa questão do panetone. Panetone é muito Brasil, né? Sim. Eles têm outros bolos de frutas secas Sim. e pães de frutas secas, né? E eles harmonizam especificamente com o Asti, que é esse espumante mais adocicado. Que tem notas de amêndoa, que é o que vai ali. Frutas cítricas, que é as frutas secas que está ali. Então, você puxa a harmonização. Então, a gente faz uma adaptação para o Brasil. O que nós temos de qualidade aqui? Moscatel, que é doce. E nós temos o nosso panetone, que é incrível, é maravilhoso. Sim, o nosso panetone não tem igual, né? Porque ele é mais macio, mais molhado. E aí você harmoniza com a sobremesa em geral. Então, o coringa aí seria o espumante moscatel. E a Vinoteca tá repleta de panetone. Agora nós estamos numa época, gente, porque tudo é moda, né, Zizi? Você sabe, né? Sim. E no mundo do vinho, no nosso mundo também tem moda, né? Geralmente elege um drink por ano. Esse ano é Bellini, o próximo ano vai ser outro tipo de drink. Então, todo ano tem um drink que é lançado e acaba virando moda, né? E a gente brinca, né? Então, assim, até me perdi aqui. Não. Tava falando de brinde. Não, se a Vinoteca tá com as prateleiras... cheio de panetone. Lembrei. O que eu ia falar? Que agora é moda o pistache. Então, eu assim, amo todo pistache. mundo agora você vê brigadeiro de pistache, agora você vê produtos de beleza de pistache. Você já viu? Perfume de pistache. Já ouvi. Tudo ligado a pistache. E é óbvio que a gente ia ter panetone de pistache. Então a gente tem um panetone de pistache lá na loja, vocês precisam conhecer. Mas não só pistache, nós temos um de Prosecco, que é super diferente, que vem numa caixa linda, né? Então você tem várias opções e tem o tradicional, fruta e chocolate. Então, todos esses moscatel... Pode ser um moscatel rosé? Pode, mas o branco ainda fica melhor. Tá. E quais as marcas de panetone que a Vinoteca tem? E, aliás, pistache tá na moda agora, mas para mim já foi moda desde que eu era adolescente. Eu sempre gostei de pistache. Eu gosto de sorvete de pistache. Nossa, eu adoro também. Porque ele tem um salgadinho, né? Sim, é demais. E o pistache salgadinho,
no aperitivo. No Eu aperitivo. acho muito É gostoso. E lá na Vinoteca tem um pistache maravilhoso. Aquele que vem naquele potinho. Nossa, é muito bom. É muito Pistache bom. é gostoso mesmo. Eu gosto. Eu sempre levo Eu acho um pistache produto muito nobre, né? nobre. E às vezes você não encontra pistache de boa qualidade, porque se ele passar do ponto, ele fica rançoso. Sim. Eu gosto do pistache, da castanha de caju salgadinha que tem lá no aperitivo na Vinoteca. É Sim. muito bom a castanha de A caju gente também. tem duas marcas de panetone. Nós temos Lindt, que é o clássico, né? Lindt. Duplo chocolate, e o chocolate normal, que é chocolate, né, mais elaborado, mais delicado, gostoso, bom para você dar de presente, tem preço ótimo. E tem a Maestria, que é a da La Pastina, que é uma linha que vem numas caixas, né, maravilhosas. E aí tem a de pistache, prosecco, tradicional, tem janduia, né, que Nossa, que maravilhoso, maravilha. é maravilhoso. Para você presentear é divino. Aliás, a Vinoteca é um espaço maravilhoso, é um empório e ela tem muitas opções de presente. O ano passado, eu resolvi todos os meus presentes, eu resolvi com a Vinoteca. Porque eu tenho tia, minha madrinha, você conhece, tem 96 anos. É lógico que ela gosta de vinho do Porto, já dei para ela, panetone. Tinha aquelas tranças também maravilhosas, meio adocicadas. Aquelas caixinhas de bolachas finas, de biscoitinhos finos, aquelas caixas lindas. Eu acabei resolvendo com esses panetones e com as bebidas, eu resolvi tudo na Vinoteca numa vez só, para você simplificar. É porque o final do ano você está correndo com as coisas, correndo, né? Você está correndo para entregar tudo o seu trabalho, porque vai fechar. Você está correndo para entregar tudo dos seus clientes, né? Então você não tem tempo, né? Você vai, eu vou pensar porque eu tenho que dar 10 presentes. Daí você vai numa loja até separar, estacionar. Sim. Você vai na outra loja e aí uma Sim, coisa distante da outra. sim. Gente, na Vinoteca, ela é muito democrática. A Vinoteca você encontra presente para todo mundo, inclusive para quem não bebe, né? Você tem essas opções que a Isildinha acabou de falar. Tem chocolates, tem torradas, tem queijos, uma infinidade de queijos diferentes. Já fiz também. Então, às vezes, você agrada melhor, porque, vou dar uma roupa, não sei que número serve, não é legal, não vai cair bem. Se eu der uma garrafa de vinho, com certeza a pessoa vai ficar feliz, né? Ou um chocolatinho, né? Não precisa ser presentes caros. Quem não vai abrir um espumante, né? E não precisa ser presentes Não. caros. Pode ser um presente que você lembrou da pessoa, né? Sim. E a gente gosta de pegar esse desafio. Então você chega lá e fala, olha, tem uma pessoa assim, 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 assado, ela não gosta disso, não gosta daquilo. A gente já vai pensando o que a gente vai te oferecer. Por quê? Porque tem muito disso. Não é pegar qualquer coisa, é você pensar num presente, né? Personalizar. Eu pensei em você nesse Personalizar. presente, né? Eu acho que tem muito disso também. Com certeza. Eu gosto também da cesta que vocês fazem lá, que daí você pode pôr queijo, você pode pôr geleia. Geleias. Gente, a geleia de figo. Maravilhosa. Todas são maravilhosas. Eu já comi figo, damasco, goiaba, geleia, uma torradinha, um queijinho, um licor, ou um espumante. Então você tem se pensa na pessoa e monta com carinho. E com certeza você vai acertar, porque a Vinoteca é prazer. É o prazer, né? Então, tudo ali vai ser muito gostoso, né? E os chocolates também, adoro. Claudinho falando também agora nos espumantes, que nós começamos a falar bastante dos espumantes, falamos do moscatel. Inclusive no coquetel que nós fizemos, do lançamento da linha, lançamos uma linha de skincare na farmácia. Maravilhosa, aliás. No dia 30 de outubro, a linha Lumineate, para mulheres 40 a mais. E aí, a Vinoteca esteve presente, gente, olha, foi um charme. Nós levamos o espumante e eu escolhi com a ajuda aqui do meu sommelier particular, foi um Salton. Foi um Salton. Fomos muito elogiados pela escolha desse espumante que servimos lá na Vinoteca. Servimos também o Rosé Ravanal. Foi o Ravanal, Rosé né? Ravanal, isso. Rosé Na verdade, Ravanal. a gente serviu o Rio Sol Brut, aí tinha o Salton Moscatel. Moscatel. Né? Que Pra era agradar
os Isso, públicos isso, diferentes. Olha só, isso. a gente pensou nisso, né? Isso. Então a Isildinha falou, ó, eu vou fazer um coquetel. A gente adora esses nuances, gente, essas perguntas. Eu vou fazer um coquetel, o que que eu devo servir? Eu vou servir aperitivo, já não dá só o moscatel, porque ele é doce. Ele é né? doce. Mas tem gente que não toma o brute, então a gente tem que ter os dois para agradar. Então nós tínhamos o Salton Moscatel, né, da Serra Gaúcha, tínhamos o Rio Sol Brute, para ir com os aperitivos, né, o que tava rolando no coquetel, e o vinho rosé que tava maravilhoso da Ravanal. Tudo levinho. E os canapés foi a Vinoteca também que fez. A gente elaborou. Elaborou 4 tipos de canapés, que olha, foi aprovadíssimo, recomendadíssimo, porque Claudinho não entende só de vinho, ele entende também de comida. E ele falei, o que a gente vai servir? Vamos servir uns canapés elegantes. Era um coquetel rápido de 3 horas, né? Não tinha pratos quentes, então foram uns canapés. Claudinho me indicou o garçom, o Frank serviu lá, que foi uma graça. Nós levamos também a Camila, que trabalha na Vinoteca, que ela ficou montando os canapés na hora, porque eu, na minha ingenuidade, não vou falar ignorância, que depois contra mim. Na minha ingenuidade, eu falei assim, ai, Claudinho, deixa tudo pronto os canapés, eu vou passar na Vinoteca, eu já vou levar tudo pronto lá. Ele falou... De maneira alguma. De maneira alguma. A Camila vai para montar na hora. A Camila vai para montar na hora, porque não pode perder a crocância. Eu até memorizei essa palavra. E já repeti lá para minha equipe. Gente, vai montar na hora, porque não pode perder a crocância. Teve aquele canudinho de ricota. Você comeu? É. Gente, o canudinho de ricota, ele foi servido, que foi muito elegante, num recipiente assim, lindo, transparente, com sal grosso, os canudinhos ali. Não foi chique demais? Colocado no sal grosso. Sobrou esse canudinho, nós servimos no dia seguinte para a equipe, deitadinho os canudinhos. Falei, ai, perdeu a elegância de servir no sal grosso. Tinha que ter levado a Camila de novo, Tinha né? que ter levado a Camila de novo e o recipiente com sal grosso. Foi muito elegante. Daí nós também servimos o queijo brie. Achei um sucesso aquele queijo brie, elegantíssimo. E o espetinho, o queijo brie, era numa torradinha que tem lá na Vinoteca, que é uma delícia. Só Sim. ela já é uma delícia. E também teve o espetinho com queijo... Mussarelinha de búfala, tomate, cereja e manjericão. Isso. No molho pesto. No molho pesto, que foi batido meia hora antes. Tudo para não perder frescor. Exato. O que a gente queria? Era o lançamento, era uma coisa importante para você, mas também para nós. Por quê? Porque a gente gosta do desafio, a gente pensou numa coisa mais delicada, porque é um lançamento de um produto delicado, bonito, bem apresentável. Exato. Né? Então, acho que todo o contexto. Pensamos também, é isso que é legal, né? A gente pensa, a gente desenvolve o evento para a pessoa. Né? Personalizado. É tentar entender qual é a necessidade. Então a gente pensou nos veganos, vegetarianos, na delicadeza. Porque tinha uma barquinha de linguiça artesanal, você lembra? Exato. Servido com geleia de cebola, para dar uma levantada. Porque tem gente que gosta de um punch. Eu, por exemplo, sou gordinho, eu adoro comer. Numa barquinha. Então, assim, quem gosta de comer, gosta de cozinhar. Então, adorei o desafio. Que uma Fez coisa sucesso, puxa a outra, né? Fez sucesso. Até eu que não sou muito chegada em linguiça, mas é uma linguiça gourmet mais gostosa, fina, né? Exatamente, gostosa. E na barquinha ficou realmente tudo muito fresquinho, muito bem elaborado. As nossas convidadas, também mulheres elegantes, perceberam ali a riqueza de detalhes, a delicadeza. Então, só para contar para vocês que a Vinoteca também faz canapés, leva a equipe, e nós levamos também a Nina, que ficou incumbida da parte do rosé e do espumante. Que era o serviço do vinho. O serviço do vinho, porque a gente também não queria... nós mesmos servimos, nós não nos preocupamos com nada, a gente se preocupou em mostrar o produto que nós estávamos lançando para as clientes. E eu achei a sua escolha no Salton Moscatel e no Rio Sol Brut, essas duas opções elegantíssimas, e o rosé Ravanal. Foi maravilhoso. Mas o que eu queria, a minha pergunta, eu fiz toda essa volta, gente, eu dei uma volta enorme, voltei. A pergunta é, diferenças entre espumantes, que é o champanhe, o prosecco e a cava.
qual que seria o mais indicado? Fale dessas diferenças e para as festas. Elas têm uma diferença... elas têm uma diferença e não têm. Primeiro, é o mesmo produto em si, que é o quê? Eu já tinha falado anteriormente isso, que é todo espumante, Prosecco, Cava, Champanhe, é um vinho branco com gás. A base dele sempre é um vinho branco com gás. O que difere é a região que ele vai vir. Se ele vem da França, ele é um Champanhe, da região de Champanhe. Se ele é um Cava, ele vem da Espanha. Se ele é um Prosecco, é da Itália. E todo o restante do mundo é espumante. Então eu nunca vou ter um Cava no Brasil. Assim como eu nunca vou ter um Champanhe na Itália. Ele tem que ser da França. Então é a região que denomina o nome daquele produto em si. Né? Então o produto é igual para todos, porém cada um tem características diferentes. Então o que é legal? E isso é muito interessante porque é uma dúvida generalizada. Às vezes a pessoa fala assim, eu quero um champanhe. Daí eu vou e apresento um champanhe, daí ela fala, nossa, mas é muito caro isso, eu queria um champanhe mais baratinho. Não vai ter. Por quê? Porque é um produto premium. Né? Champanhe está falando de uma região pequena da França, onde vai vir um produto de altíssima qualidade. Quanto custa um champanhe? Ele tá por volta de R$500 a garrafa. Sim. Então, assim, você não tem champanhe, não existe. Se você falar pra mim, Claudinho, eu achei um champanhe de R$150. Não existe. Não existe. Não é a champanhe. Conta não fecha. Não tem é como. um espumante, não é um champanhe. Não tem como. Por quê? Porque é um produto mais elaborado. Então, champanhe da região de Champanhe. O Cava, por exemplo, é da Espanha. Então você não vai encontrar esse produto em outro lugar. Só que eles têm características diferentes. Então, por exemplo, champanhe, ele é um produto que tem mineralidade e complexidade aromática. Notas de brioche, de tostado de pão, lembra muito fermentação de pão. Sabe quando as nossas mães, antigamente, que hoje em dia ninguém faz isso mais em casa, a minha ainda faz. A minha, inclusive, ainda faz manteiga, o que é muito legal. Sabe quando você faz, que a sua mãe tá preparando aquele pão que você abre, aquele paninho, e vem aquele cheiro da fermentação? Ai, que... O champanhe, ele tem esse aroma fresco de fermentação com mineralidade, porque o solo de champanhe, ele era um extinto mar. Então tem o quê? Conchas. Tem calcário. É um solo muito calcário. Então ele vai conferir mineralidade para esse produto. Ou seja... É um produto diferenciado. Sim. Vamos vir para Espanha e vamos falar de Cava. Cava é um produto que também utiliza das mesmas técnicas de champanhe, né? Que champanhe, a efervescência dele acontece dentro da garrafa. Não é injetado o gás, é natural. O Cava também é o mesmo processo, que seria o mesmo processo de champenoise. Porém, o Cava, ele tem notas diferentes, ele tem notas mais cítricas. Então é um produto extremamente cítrico para coisa gordurosa. Vamos lembrar lá de friturinhas. Friturinha na nossa região aqui, vamos puxar a sardinha pro nosso lado. Bolinho de frango frito, que é da nossa região. Quibinho, tudo que é friturinha. Coxinha, torresminho. Tudo que é friturinha, peixe gorduroso, fritinho. O cava casa melhor. Notas cítricas, vai limpar melhor esse paladar, você vai ter uma experiência mais interessante. Vamos pular para Itália, Prosecco. Prosecco é feito da uva glera, especificamente da uva glera, né? Porque o Prosecco tem uma confusão, porque ou era a região de Prosecco, como é a região de Champanhe, ou era a uva. Então eles ficaram nessa briga e falaram, não, vamos eleger uma certa região, mas a uva é glera. Então tudo que é feito com a uva glera, com espumatização, pode ser um Prosecco. Então tem essa diferença também. Prosecco tem uma delicadeza, que ele tem o perlagem e a espuma bem fininha, e ele tem notas florais. Mudou, tá vendo? O produto mudou. Então ele tem notas ali de jasmim, flor de laranjeira, coisas mais delicadas, né? São produtos diferentes, mas que se conversam entre si, né? E aí todo o restante do mundo é espumante. Então eu não tenho nada desses produtos mais sofisticados e de características de DO, que é denominação de origem daquela região, no Brasil. Entendeu? Claro. Então no Brasil eu vou ter espumante. Antigamente... Que é mais no sul. Mais no sul. Tá. Mas também podemos ter no Vale de São Francisco, lá em cima, no Nordeste. O Rio Sol. O Rio Sol, né? Sim. O Rio Sol está numa linha ali do Equador que nenhuma vinícola está. Ele é o único. Porque ou você faz
pra cima ou pra baixo onde tem frio. E ali é só calor. Então eles especificamente estão numa região muito... Quente. Muito quente, mas daí é outro assunto. A gente vai ficar rolando aqui o assunto, vou explicar vários momentos. Mas seriam isso, essas diferenças e essas características. E aí você escolhe o produto que você quer. Então é errado eu falar que eu tomei um Prosecco do Sul. Totalmente errado. Errado. Antigamente tem uma história muito boa. Espumante do Sul. Tem uma história muito boa disso. Porque assim, Guaraná, antigamente, colocou, isso nós estamos falando lá atrás, na década de 60, 70. Colocou no rótulo Guaraná e embaixo champanhe. Você lembra disso ou não? Se chama Guaraná Champanhe embaixo. Porque eles lembravam da efervescência, porque Guaraná... Sim. Aí o governo da França moveu uma ação e falou, não, vocês precisam tirar. Champanhe é só aqui. E eles foram obrigados a tirar do rótulo o champanhe. Então, não existe, porque champanhe é só champanhe. Como que você vai chamar Guaraná de champanhe? É né? verdade. Vamos organizar o negócio aqui. Não é assim, não é bagunçado assim. Então tem isso. Porém, nós temos... agora um solo que eu gosto de falar, que fica em Pinto Bandeira, na Serra Gaúcha, que tá fazendo espumantes de altíssima qualidade. E eles agora viraram uma DO. Então eu achei super interessante, porque ele é uma denominação de origem, né, ali da região, que fazem grandes espumantes. Né? Inclusive nós temos na Vinoteca, por exemplo, Cave Gás é feita nessa região. E é um produto premium. Se você colocar o Cave Gás próximo de um champanhe, ele tá ali, ó. Entendeu? Por quê? Porque o solo também tem mineralidade. Então ele tem essas características. Não é o mesmo produto. E com um preço muito menor. Muito melhor. Nossa, muito melhor. Que sensacional. E Claudinho, no caso, devo cozinhar com o vinho, já que eu vou servir na festa? Deve. Tem uma regra que as pessoas falam muito, que tem que ser seguida. Nunca coloque na comida o que você não beberia. Ah, tá. Então, tem um vinhozinho aqui, ruim pra caramba, que eu ganhei daquela tia que veio de longe. Eu vou botar ele pra cozinhar. Não faça isso. Pelo amor de Deus, que você vai estragar o prato. Além do vinho ser ruim, você vai estragar o prato. Pelo amor de Deus. Então, assim, não coloque o que você não beberia. Entendi. Mas também não precisa colocar um vinho de R$1.000 pra cozinhar, né? Sim. Você não vai cozinhar com vinho de R$1.000. Mas assim, compre um vinho barato. Sim. De qualidade, de preferência na Vinoteca, de qualidade, porque nós temos esse crivo, a gente passa por esse crivo, não é porque é barato que é ruim, também não tem isso lá na Vinoteca, tá, gente? O que vocês compram aí por fora aí eu já não sei, não posso garantir. Mas lá na Vinoteca, mesmo os vinhos baratos são equilibrados, né? Então, não são tão ácidos, então, pega, Cláudia, eu vou fazer um risoto hoje, então... Cozinha com esse vinho branco e você pode até continuar bebendo ele. Entendi. Entendeu? Entendi. Então é indicado. Isso é um ponto. Outro ponto. Se eu quero puxar a harmonização, Zizi, por exemplo, vou cozinhar um cordeiro. Eu vou colocar um vinho branco nesse cordeiro aqui. Já sei. Sauvignon Blanc, porque tem características mais de cítricos, né, vegetais, ervas. Então eu vou colocar essa uva, que é Sauvignon Blanc. Eu coloco lá. E aí é um pulo do gato, porque se eu colocar ele no tempero e servir ele junto depois de pronto, você tem uma harmonização casada, porque as mesmas notas que estão naquele tempero está na sua taça. Aí é um caminho sem volta. Porque daí você vai ter uma experiência maravilhosa. Maravilhosa. Porque o que é o contexto do vinho? É trazer experiência o tempo todo, sensorial. Gustativa, olfativa, visual. Chegou, tem taça na mesa, nossa, que sensacional, olha que delicadeza, já tem taça na mesa. Se tem 2 ou 3, eu já morro de felicidade, que eu sei que são 3 estilos diferentes que vão ser servidos, né? Às vezes você tem um branco, um tinto e uma taça de espumante, genial, né? Você tem que pensar nisso. Eu acho que nos tempos atuais que a gente está vivendo, Zizi, eu acho que as pessoas, elas se desprenderam, eu vejo muito isso, e trabalhando dentro do mercado de luxo há muitos anos que eu já trabalho, eu percebi isso. Os jovens, eles pensam em comodidade o tempo todo, então é tudo muito jogado, é tudo muito assim, eu não vou ter um preparo, por exemplo, eu não vou temperar o meu assado um dia antes, colocar erva, não, eu vou encomendar.
Ou eu vou comprar, vou tacar umas ervas ali, já era, entendeu? Então, as nossas mães não tinham isso, Zizi. As nossas mães, nossas avós, a minha mãe ainda tem isso. Mas as nossas avós, era preparo de uma semana. A minha avó, ela morava no sítio, né? A gente tinha um sítio. Ela morava no sítio. Na época do Natal, é muito engraçado. Eu tô contando aqui pra contextualizar. Mas na época do Natal era muito engraçado porque ela ficava exausta. Ela ficava 3, 4 dias cozinhando, mandava matar o porco, mandava, entendeu? Não era aquilo, vou no mercado comprar do saquinho. Não. Mandava, era produtos orgânicos, era outro time que os meus irmãos já não conseguiram pegar. E eu, graças a Deus, que eu peguei. Eu fui a última geração que pegou isso. Então, era uma semana ali, aquele preparo todo. E hoje em dia não tem mais isso. Não. Então, assim, prepare. Além de preparar para você, em primeiro lugar, se coloque em posição. Eu vou montar uma mesa para mim, não é para o outro. O outro é consequência. Então, monte para você. Coloque uma taça bonita para você. Tenha uma taça boa na casa. Você não precisa ter 10. Tenha uma boa de cristal, por exemplo. Se você tiver uma boa de cristal, para você já tá ótimo. Sim. Porque é você com você mesmo. Sim. É o dia que você chega cansada, Sim. abre uma garrafa de vinho na sua taça de cristal. Sim, eu gosto muito disso. Então, eu acho muito importante. Então, vamos, por exemplo, nesse Natal, nesse Réveillon, fazer uma mesa bonita, colocar umas taças, pensar, será que eu preciso de uma taça de espumante? Será que eu preciso de uma taça de vinho? Não precisa ter 10. Tenha uma coringa, que serve para branco e espumante, desculpa, para tintos e brancos em rosés, que é esse tamanho aqui, que a gente chama essa taça de Bordeaux, e uma de espumante, que é menorzinha, porque o espumante aqui, ele vai esquentar mais rápido. Só isso. E tá ótimo. E monta uma mesa legal, bota um arranjo, põe um prato, entendeu? Tem essa delicadeza, não jogue. Sim. Não chegue jogando as coisas, sim. né? Ah, eu gosto esse capricho. Esse tempo que você se dedica para organizar é um investimento que você faz na qualidade da mesa e do momento. Porque é tão gostoso também você viver aquele momento, né? Você faz para você e faz para os seus convidados. Eu sou uma pessoa, Claudinho, que eu gosto de capricho e elegância mesmo nas coisas simples. Às vezes o meu almoço é muito simples. Digamos que às vezes um dia rápido, eu faço para mim um omelete e uma pequena salada. Mas eu coloco prato, eu coloco o meu jogo americano, eu faço um suco, ou às vezes tomo água de coco, ou às vezes não tomo nada de líquido, mas eu monto a minha mesa com elegância, com meu azeite, com meu sal rosa do Himalaia. Eu gosto que esteja tudo bonitinho, tudo organizado, mesmo se for um omelete e uma salada pequena, porque na montagem desse cenário, faz bem para minha cabeça, para os meus olhos, e eu descanso. E eu ponho foco na hora que eu vou comer o meu omelete. Omelete simples, com tomatinho cereja, mas queijo bem fresco, executada, né? Bem executado. Eu acho que assim, o simples, a gente tem que sempre revisitar essa memória pra gente, né? O simples, bem executado, bem feito, ele é muito melhor do que o mais elaborado. Né? Não exato. Pode ser uma omelete, não importa, mas você tá na sua casa, com um prato gostoso, com um copo legal, com um jogo americano, com um talher bom. Eu acho que faz parte disso. Eu sofri muito preconceito com isso, sabia? Ah, tá. Porque ele é frescura. Fresco. É fresco. E ele é enjoado. Mas não é isso. Eu acho que eu cresci com isso, a gente sentando à mesa. Mas eu acho que é um pouco da sensibilidade individual. A minha mãe, por exemplo, nunca ligou de tomar café, gente, em copo. Eu era adolescente, falava, como é que pode? Na época eu nem tomava café. Quando eu comecei a tomar café, eu me recuso a tomar café em copo. Né? Minha mãe nunca fez essa questão. E ela estava super feliz tomando no copo dela, sabe? Ou umas xícaras feias. Minha mãe era simples, mas ela tomava e ela achava que estava ótimo. Eu já gosto do café, tem que ser na xícara para mim. Tem que ter o recipiente adequado. Você pode, como você falou, ter poucos, mais bonitinhos, joguinhos bonitinhos. Eu acho que faz a diferença. Cerveja, diz que é moda tomar cerveja os adolescentes, os jovens tomam long neck. Sei lá, acha que tá ótimo. Eu acho estranho. Quando meu filho vai em casa, eu acho estranho. Eu ofereço uma taça de cerveja. Sim. Ah, mas eu vou tomar aqui mesmo no bico.
Então respeita a individualidade de cada um. Depende da experiência que ele vai ter. Depende da experiência. O que ele quer naquele momento. Tem muito disso, porque jovens não adianta. Eu sempre tive isso, acho que por morar sozinho também, eu montava a mesa para mim e tirava uma foto daquele momento, assim. Tem várias fotos no meu celular antiga que a mesa... Eu falava, gente do céu. Era tudo muito simples, não era nada sofisticado, não era uma taça de cristal, mas estava bem montadinho, sabe? Sim. Que eu acho que é aquele momento pra você, que é você parar, que a gente não tem parado para comer. A gente não para mais pra comer, a gente come na esquina, a gente come no celular, porque celular. A vida mudou, ela tá acelerada e tá cada vez mais, e vai chegando no final do ano, é presente, é não sei o que, aí vai ser a festa na casa de quem, é a viagem, Gente, vamos decantar isso que nem um vinho. Vamos decantar tudo isso, todos esses problemas. Vamos sentar e, peraí, vamos fazer no final do ano, vai ser gostoso, vamos montar uma mesa bonita. Se prepare para isso. Escolha com antecedência. Gente, final do ano é uma dica de ouro aqui. Se eu pudesse dar uma dica de ouro hoje, essa vai ser a dica. Se antecipem com as bebidas e as comidas e tudo mais de final de ano. Presentes, principalmente. Por quê? Se você se antecipa e compra, por exemplo, 15, 20 dias antes da data, você pega mais variedade. Começa por aí. Eu tenho mais variedade. Eu consigo, às vezes, preço melhor, porque eu vou negociar a quantidade. E eu me antecipo. Eu não vou correr riscos. Se eu deixo no dia ou um dia antes, eu não tenho aquela variedade. Mas você não tem o vinho. Pô, Cláudio, você não tem o vinho Banco Chardonnay que você falou da barrica lá, que eu vi no podcast da Isidinha, eu quero colocar na minha ceia. Meu amigo, me desculpa, mas não tenho mais, porque veio um cliente aqui que assistiu e comprou 12 garrafas. Você ficou sem. Então, assim, se antecipem, entendeu? Antecipa tudo, presente, os brindes de final de ano. Eu vejo muito empresas que ela fala assim, será que eu vou dar? Eu entendo. Porque assim, será que eu vou dar para todos os meus funcionários alguma coisa? Acho que não dá. Acho que dá, acho que não dá. Faz uma projeção para que dê uma lembrancinha, mas não deixe para a última ocasião. Porque assim, você vai querer 50 garrafas iguais de um vinho e não vai ter. Não vai ter. Na última hora. Não vai ter de última hora. Então, se antecipem, essa é a minha dica. Se antecipe agora para as festas, para os brindes e para os presentes, antes que você vai ter uma experiência melhor. De compra, perfeito. De bolso, de compra, de tudo. Sim, porque senão... E falando nessa experiência de mimos, no Dia das Mães, nós fizemos com a Vinoteca um rosé da Vinoteca com o rótulo personalizado escrito mãe. Aí nós presenteamos só para as mães, né? As que não foram mães... eu também queria. Mas você é mãe? Tá aqui no rótulo tá escrito mãe. Você é mãe? Você não é mãe, você não vai ganhar. Então, fizemos um rosé com o rótulo mãe todo gracioso, decorado. Fizemos com a Vinoteca o rótulo personalizado. E daí teve também a geleia, né, Claudinho?Sim. E nós fizemos esse momento com as mães, fizemos um café da manhã lá na farmácia. Foi, assim, muito bacana. Então, pro final do ano, a gente faz, agora a gente costuma também? fazer com o rótulo da empresa. Então, por exemplo, se você quiser estampar a sua empresa no rótulo numa garrafa, é possível, né? Desde que antecedência, pelo amor de Deus, né? Tá. Mas a gente consegue, fica super legal. Imagina você dar pro seu funcionário uma garrafa de vinho com o logo da sua empresa. Sim, é legal. Muito legal. Achei muito bacana. A gente já tocou um pouquinho nesse assunto, mas acho que ainda não ficou muito bem esclarecido. Preço tem a ver com a qualidade na hora da escolha? Boa pergunta também. Você já começou a falar da qualidade da Vinoteca, né? Tem e não. Primeiro, se você quiser um produto de altíssima qualidade, premium e bem elaborado, ele vai custar mais caro. É fato, porque não fecha a conta. Né? Sim. É um produto que tem, assim, a uva foi colhida uma a uma, processo de vinificação, a vinícola, a história, a cultura, a região, tudo influencia no preço do vinho, né? Uma vinícola, por exemplo, estou comprando um vinho de uma vinícola que tem 300 anos. Não vai ser barato, porque é todo um contexto. Se ela tem 300 anos no mercado, é porque a qualidade é muito alta, né? De tudo, de garrafa, de rótulo, de rolha, de tudo mais. Então... tem esse ponto, né? Então, se eu quero um produto muito premium, eu tenho que desembolsar aí um valor. Porém, eu não tenho
muito dinheiro, eu não quero gastar muito com isso, mas eu quero um produto de qualidade. Tem também, né? Então, eu acho que é isso que é legal. Eu consigo adequar o que a pessoa tem. A gente sempre pergunta, quando a pessoa chega, quanto você está disposto a investir naquele presente? Ou, hoje eu estou disposto, é meu aniversário, quero investir um pouco melhor, Cláudio. Eu vou comer uma massa, minha esposa vai fazer uma massa, e aí eu vou perguntar para você, até quanto? Porque daí eu vou, dentro do leque da Vinoteca de quantidade de rótulos, que a gente tem quase 700 rótulos, é muita coisa, é quase rótulos. 700 rótulos, é que muita loucura. Coisa. Eu vou achar algo que vai personalizar você. Por quê? Não vou pegar qualquer garrafa e tacar na sua mão, porque você não volta. Entendeu? Se eu pegar uma garrafa legal, você falou, eu vou cozinhar tal coisa, aí eu pego aqui uma garrafa, tá dentro do valor que você quer gastar, ou até menos. Isso aqui vai ter uma experiência legal. E o cliente me escuta, ele volta, ele fala, Cláudio, aquele vinho que me dá mais 2 garrafas. Isso é recorrência, é o quê? Você ter qualidade de serviço, prestação de serviço, porque eu estou prestando um serviço para ele, concorda? Sim. Eu estou orientando ele, sem cobrar nada. Porque eu sei que a experiência que ele vai ter é muito maior e ele vai voltar para mim. Então, tem a ver e não tem a ver. Né? Acho que deu para entender, né? Deu para entender. Eu fico um pouco assustada, não quero entrar nesse tema, porque ele é muito complexo e vai demorar muito para falar, e nós temos um horário para cumprir aqui. Nosso podcast, gente, é sempre assim uma loucura, né? Porque a gente começa, vai emendando um assunto no outro e tem que durar 4 horas o nosso podcast. Tem que durar 4 horas. E se a gente ficar mais 4 lá na Vinoteca, tomando um vinho, vai mais 4. Vai tranquilamente. O Claudinho tem muito repertório. E antes do Claudinho, nós estávamos conversando com a Renata, né, ela falando muito do quanto os livros trazem repertório. E eu associo aqui com o Claudinho o mundo do vinho, quanto repertório traz e quanta cultura de países, de região, de costumes. Olha que sensacional ele falar do champanhe, né? Da região de Champagne, com a mineralidade, a cava na Espanha. Você tocou num assunto, a gente não vai sair daqui nunca hoje, vocês devem estar adorando aí. Mas, por exemplo, ela tocou num assunto muito interessante. Vinho é cultura, é tudo mais. Este rótulo, por exemplo, é um rótulo de um vinho simples, certo? Maquis Rosé. Este vinho, especificamente, ele vem do Conchagua, do Vale do Conchagua. Este símbolo aqui é o quê? Quando as pessoas invadiram lá, né, especificamente os colonizadores, eles chegaram e pegaram e roubaram praticamente tudo que tinha ali de ouro, prata dos nativos, que era os Mapuches desta região. Dessa região do Chile. Passaram-se o tempo e descobriram que isso aqui, é um artefato de prata daquela época. Que show! Eu estava olhando isso daí pensando. Muito. Você falou, o que é isso, né? O que é isso? É um artefato da tribo Mapuche daquela época, né? Do Conchagua. Do Conchagua, do Vale do Conchagua, especificamente. E isto aqui é peça de museu. Então, eles decidiram homenagear a região, a cultura, a história daquela região numa garrafa. Então, nós estamos falando de uma garrafa. Agora, você imagina 700 garrafas. Cada uma tem uma história. Uma história, então, não tem como não falar de cultura. Isso, né? Falando de vinho. Não tem como. É a história do país, é a história da região, da família. Da família. Aliás, essa vinícola, olha pra você ver como uma coisa puxa a outra. Ela já foi essas terras, né? Onde estão essas vinícolas. Inclusive, a gente teve lá em janeiro, visitou, já foi de 2 ex-presidentes do Chile. Então, o casarão, ele tá lá do século XVIII, ele tá lá até hoje. A região, a vinícola está nesse território onde tem o casarão. Então, você vê aqui, o casarão tá lá. Não, e já viveram 2 ex-presidentes chilenos lá. Então, é história, é cultura, não tem como, gente. Todas as vinícolas que eu tive a grata felicidade de visitar, é uma coisa que eu sempre quis, e eu tive a oportunidade, a primeira vez com o Eduardo, que ele me fez uma surpresa com 2 anos de namoro, e eu fui para Bento Gonçalves na Casa Valduga. Quando você pegou a garrafa, achei que você ia me servir. Você falou, mostrou o artefato, aí voltou lá, não me serviu. Sensacional. Que a gente vai bebendo e conversando. A gente vai bebendo e conversando. E daí, lá na Casa Valduga, teve uma degustação, uma aulinha, uma explicação. Nossa, eu fiquei assim
maravilhada. Eu queria entender do mundo de vinho, eu queria fazer curso de vinho, você que é sommelier, eu imagino a riqueza. Porque não tem como você falar do vinho e você não falar da história da região, da família, no caso do Brasil, dos imigrantes, né, italianos. Toda a região do sul tem muitos imigrantes, nós temos alemães, franceses, italianos que vieram, portugueses também, no sul. Então, é uma cultura geral e te inspira tanto a você querer saber mais. Então, se você não foi ainda visitar uma vinícola no Brasil... Vá. Olha, essa é a dica de ouro. Não é só ele que dá a dica de ouro, não. Eu também dou aqui. É essa dica de ouro que eu dou para você. Vá. No sul, tudo bem que é um pouquinho mais longe, né, Claudinha? A gente foi para Bento Gonçalves, Pinto Bandeira. Aqui nós temos várias vinícolas. Mas nós vinícolas. temos aqui várias vinícolas. Sul de Minas, tá? 2 horas e meia tem vinícolas maravilhosas aqui. Então, não é desculpa. Eu acho que é muito isso, Zizi. Se eu fosse falar também uma outra coisa, uma dica de ouro também. Estamos cheios de dicas Ainda hoje. bem que vai ficar gravada aqui no YouTube. Para vocês voltarem. É assim, se permita mais. Então, o que eu escuto muito hoje? Vinho não é minha praia. Se permita conhecer um vinho, uma vinícola, ou ter uma experiência com ele. Desde que seja uma experiência certa. Sim. Porque se você tem uma experiência errada, é outra dica. Tente de novo. Fui num restaurante, fui maltratado, a comida não estava boa, tente de novo. Se realmente for aquilo, descarte aquele restaurante. Mas às vezes o chefe não estava legal naquele dia. Sim. E você não sabe o que aconteceu nos bastidores. Não. Às vezes o chefe faltou, uma outra pessoa sumiu. Sim. Então tem uma série de coisas. Permita-se mais, porque a gente tem, nos tempos atuais, você está muito assim, arredio, né? Não gosto daquilo. Se permita de novo, entendeu? Então se permita conhecer a essência do que era um vinho. Eu não fui estudar o vinho porque eu gostava só de beber. Não era isso. É porque todo o contexto do que vem com o vinho... Te atraía. Me atraía demais. Encantava. Cultura, língua. A nossa terminologia é toda em francês para falar de vinho. Então, línguas, cultura, estilos, a história envolvida, que eu amo história. Né? Eu amo história. Porque quando a gente bebe vinho, a gente toma história. Nós estamos falando basicamente de 7.000 anos de história no mundo do vinho. Sim. Então não começou ontem. Não. Então é uma loucura isso. E isso encanta. Então acho que as pessoas precisam se permitir mais a julgar menos quem toma vinho. Porque às vezes a pessoa fala, aquela pessoa metida vai dar uma... Se permita, tome uma tacinha e fala, nossa, mas eu acho que eu gostei disso aqui. Uhum. Se permita mais antes de julgar. Julgar. Né? Mas acho que é uma questão do brasileiro. Cultural, né? Do brasileiro, que acha que vinho é sofisticação, tem a ver com status social. Porque as oportunidades que eu tive também de vir na Europa, todo dia eles tomam vinho. Porque faz parte da alimentação. Faz parte da alimentação. É um alimento o vinho, Você sabe, a gente tem tempo. Eles descomplicam o vinho. Que nós estamos com tempo? Tamo aí? Eu acho que porque a gente estoura todo o tempo. Você sabe... eu ia contar uma historinha que eu acho que vale a pena. Mas conta essa historinha. Por exemplo, ela falou assim, a Zizi acabou de voltar da Europa agora, né? Fez uns passeios lindos por vários países. E ela viu, né, vários momentos as pessoas na hora do almoço tomando taça de vinho. Sim, em qualquer lugar. Qualquer lugar. E aí lá na Europa... Eles descomplicam o vinho. Lá na Europa, ela entra num contexto de vinho não é uma bebida alcoólica. Inclusive, não tem taxação de bebida alcoólica. Você sabia disso? Não. Por isso que é muito mais barato o vinho na Europa. Muito mais barato. Às vezes mais barato que água. Você sabe disso. Sim. Porque ele não tem taxação. Porque ele entra como alimentação. E aí, como que ele entra como alimentação? Pô, mas não é uma bebida alcoólica? Isso é da Segunda Guerra. Porque na Segunda Guerra não tinha comida. Mas tinha o vinho. E ele alimentava as pessoas na época. Entendeu? Então, o vinho, desde aquela época da Segunda Guerra e de outras guerras, ele entrava como alimentação, porque só tinha um pão seco e tinha um vinho, e aquilo alimentava. E isso é o contexto de Jesus Cristo lá atrás que a gente está falando. Sim. Né? Que é aquele pão simples, mas um vinho. Porque o vinho, ele traz isso, ele tem características, né, de nutrição, de trazer a coisa boa pro organismo e tudo mais. Então, ele entrava, desde aquela época, ele entra como alimentação
alimentação na Europa e não mais como uma bebida alcoólica. Então acho que é muito disso. A Europa já trata isso como banal e aqui a gente, nossa, acho que é coisa sofisticada. Que chique, ele tá tomando vinho, né? Tem que ser caro, tem que ser caro, não vai caber no meu bolso. Esses são os preconceitos que a gente vai inventando. Na série The Chosen, que fala da vida de Jesus Cristo no momento em que Jesus evangelizou, pregou o evangelho dele, e tem os discípulos que ele vai selecionando os discípulos, tem vinho em todas as cenas. Eles não tomam em taça, são tipo umas canecas rústicas assim. De barro? Isso. Uma coisa mais medieval, Uma né? coisa medieval, eles tomam ali, mas sempre tem o vinho. E eles comentam também. Eu também estou lendo um livro que eu falei até no outro podcast com a Renata, que é A Vida de São Lucas, Médico de Homens e de Almas. Um livro que eu amo. Fala muito do vinho. Inclusive, eles falam, nossa, esse vinho aqui, mas os gregos que trouxeram, é um vinho muito rústico. Eu falei, nossa, tem que contar essas coisas para o Claudio. Esse vinho está muito rústico. Eles, uns criticam. Não, eu vou trazer tal garrafa de vinho, vou trazer uma caixa, vem pelos navios lá, vai vir de Roma, um vinho tal, XYZ. Eles explicam lá no vinho. Você vê como é uma bebida, você falou, 7.000 anos. Você vê a cultura e a história que o vinho traz. Esse final de semana, uma outra dica também de cinema, a gente entra em tudo, né? Todos os assuntos. Falar de filme, de tudo. E um filme que agora é atual, acabou de sair e ainda você pode correr o risco de conseguir assistir. É A História de Veuve Clicquot, que é a história de champanhe. Não creio. Juro. Saiu, a gente assistiu semana passada. E na onde tá achei sensacional. Agora já tá indo pros streaming, né? Mas ele estava no cinema até, acho que 2 semanas atrás. Que é a história da viúva Clicquot. Que é fascinante, que é uma história que eu trago e eu conto essa história da viúva nas minhas aulas de champanhe, por exemplo, que é a Champagne Experience que eu crio, né, que sempre faço, geralmente no final do ano agora, que é eu contar a história do champanhe, que ela é uma história fantástica. Tem livros e tudo mais. Então, dá uma pesquisada, fica a dica aqui. Não vou contar, porque não vou dar spoiler. Até mesmo que nós não temos tempo. Não. Né? Não. Senão eu contava. O tempo estourou, daqui a pouco a Amanda vem aqui. A Amanda, ela não quer que eu fale que ela vem aqui para cortar. Desculpa, Amanda, não tem nada a ver com a Amanda. Mas se vier também, a gente corta com vinho. É que nós temos realmente um tempo para ficar aqui, né, gente? A história é comprida. Eu adoro as suas dicas de filmes. Eu já li Degustação à Cega. Eu já assisti um filme. Degustação à Cega. Isso. Né? Que é a Degustação de Paris, que é um caso real. Caso real, né? Eu gosto muito também de assistir. Tudo isso vai fazendo sentido para a gente. Eu sempre gostei de vinho. Eu não sou tão conhecedora. Aprendo com o Claudinho. Gosto muito das degustações que a Vinoteca faz. Nem sempre eu posso participar de todas, porque o Claudinho, ele é uma cultura. Ele é a cultura da Vinoteca. Obrigado pelo carinho, imagina. Ele traz toda essa história do conhecimento que ele aprendeu na escola, mas ele tem o aprendizado prático de estudar, de viajar, os lugares que você trabalhou, o dia a dia. O cliente também deve trazer muitos insights para você, porque o cliente também traz história. Eu também aprendo com os meus clientes, né? Então, essa cultura você passa muito bem nas suas aulas, que são leves. E a Vinoteca é um ambiente de prazer. Você vai lá para sorrir, para ter um momento de experiência. Eu brinco que a gente trabalha com isso, né? Você não vai na Vinoteca porque você tá chorando, porque você tá triste. Não. Você vai para você ter um dia leve, para você ser feliz, para você estar alegre, porque você bateu uma meta, porque você fez uma venda boa, porque você comprou uma casa. Então a gente trabalha com arrumou um namorado. A gente trabalha com a felicidade, com a alegria das pessoas. Há algumas frustrações? Sim, porque nem tudo é flores, né? Não. A gente trabalha também com algumas frustrações, mas a gente tem que saber lidar com isso. Então, quando a gente sabe que é um cliente que está sozinho, que ele pegou uma garrafa, que ele está ali, a gente explora para ver se ele não tá precisando de uma conversa. Porque às vezes ele tá precisando de uma conversa. Perfeito. Entendeu? Então a gente... Ontem mesmo eu tava com 2 clientes assim. Olha que engraçado. Eles sentaram sozinhos, tomando vinho, porque era eles com eles mesmo.
e saíram diferente, porque nós batemos um papo, não falamos nada do problema dele. Mas a gente bateu um papo sobre vinho, sobre aquilo, foi indo. Ele saiu, nossa, que legal. Eu parei aqui pra tomar uma taça e foi tão bom. Né? Acho que tem muito disso também. Tem isso, a energia do ambiente. A gente que trabalha no comércio, você sabe bem disso, na farmácia do dia a dia. A gente é muito psicólogo, né? Psicólogo. E você tem que ouvir, e eu espero que sempre a gente lá na Essencial Pharma, a quem está aqui, que é da farmácia, você aqui da Vinoteca, que o nosso ambiente ele seja saudável. Que aquele momento que a pessoa vai lá seja leve, né? Ela já traz aquela bagagem, mas que seja leve. E eu acho que você ainda no ambiente da Vinoteca ainda traz mais leveza, traz uma situação de mais prazer. Então que a gente aproveite esses momentos de prazer, bater um papo com o Claudinho, dá para tomar também um café à tarde na Vinoteca, que a Vinoteca também tem café. De repente você quer tomar um café, comprar um vinho para a noite, você passa lá e toma um café lá. Não só o Claudinho, toda a equipe, sempre muito preparada para nos atender. E eu sou suspeita para falar, porque eu sou embaixadora da Vinoteca. Eu dei esse título para mim, desculpe. Propagandista da Vinoteca. Sim, porque porque gosto e quero ter mais tempo de ir mais. Quero 2025 me comprometer a ir mais nas degustações, porque é um aprendizado, é um momento que você aprende. Você ouve a história, Claudinho já traz os slides, mostra a foto. Eu acho que eu vejo isso tão com uma emoção, que eu coloco tanto amor naquilo, sim, que sim. Cada aula é uma aula diferente, né? Eu acho que as pessoas, a gente falou tanto sobre se permitir a isso, vai um dia assistir uma aula, né? Vai ver, você vai sair diferente, é diferente, não é porque eu tô falando, eu tenho um carinho especial todo pela Vinoteca, pelo meu trabalho, pelo que a gente faz e representa, mas vai testar, vai abrir e tomar uma tacinha lá, exato, que vocês vão sair diferente, com certeza. Exato. Amigo, o nosso podcast já estourou o tempo. Acredito que já acabou. Já gente. Encerramos, né? É muito rápido. A Kim, quando viu o número de perguntas, falou, não vai dar tempo. Não, ela tinha 20 perguntas para fazer, ela conseguiu 3. Eu tenho um mimo da Essencial Pharma para você. Eu adoro esses mimos da Essencial. Uso que todos e aprovo todos, tá? Porque a qualidade é altíssima, gente, ó. Outra coisa também, se vocês não conhecem a Essencial Pharma, vocês precisam conhecer, porque é maravilhoso. Ai, que delícia. Esse daí, ele... Pensei, porque Claudinho está na vibe. Ele está na vibe agora de ciclista, né? Eu tô fazendo bike agora. E Claudinho tá fazendo um bike. Ele tá nesse momento aí. Olha que legal, sabor limão. Isso. Mas não é que você tava falando ontem? Falei também ontem do Power, nós fizemos até um vídeo. Ontem fomos à academia e fizemos o Power. Nossa, adorei. Esse produto que nós trouxemos para você, Claudinho, é para você tomar no dia a dia, não precisa ser especificamente no dia que você vai fazer a sua bike. Que eu tomo todos os dias. Você pode tomar todos os dias. Ele te dá energia, disposição, queima gordura, melhora a imunidade, ele é tudo num produto só. Ou seja, na correria de dezembrão, eu posso tocar ele no café da manhã. Todo dia. Aquele que eu tomei ontem, ele é mais um pré-treino, ele é forte em cafeína, ele taurina. É mais taurina. Ó como eu tô ligado, hein? Eu tô ligado, gente, tô ligado. Prestou atenção aqui no nosso vídeo ontem. Ontem eu fiz um vídeo forte mesmo. Vamos pra academia comigo, não foi isso, Kim? Vamos treinar hoje. Vamos treinar hoje? Foi esse. E daí eu tomei o Power e fomos pra academia. Esse daí, ele não é especificamente no dia de treino. Você pode tomar todos os dias para te dar mais vitalidade, energia mental, energia física. Ele também aumenta a imunidade e a disposição. Então, é tudo que você precisa no dia a dia. E aí eu misturo ele com o quê? Com água? Com água. Só. E aí ele dissolve e aí você toma como se fosse um suco. Você pode já tomar de manhã no café da manhã ou depois do café da manhã. E você... Nossa, sensacional. Adorei isso. Vai te aumentar muito a sua... Ele já tem, né? Não precisa aumentar mais. Mas ele tem a coenzima Q10, que é uma coenzima que você precisa. Ela é a nossa fonte de energia. Te dá mais disposição física e mental. Não é um energético,
Não, mas ele vai trabalhar na usina de energia. Gente, esses produtos que a Zizi fala aqui, eu sou super fã dela, ela sabe disso, né? Mas o que essa mulher estuda para trazer produto de qualidade, gente, não é... Olha, não é pouco, não, Zizi. Precisa estudo. Tudo. É muito estudo, é muita dedicação. Então, assim, são produtos de altíssima qualidade, gente. Muito. Eu fiquei morrendo de felicidade, adorei. Que bom, Claudinho, que bom. Vou tomar. Então, vamos fazer um último brinde e eu vou deixar para você encerrar o nosso podcast aqui. Eu já desejo a você uma excelente noite. Já estamos encerrando. Agradeço a sua presença aqui. Se você não está nos seguindo, já comece a nos seguir, porque o nosso podcast traz estilo de vida com qualidade e sempre traz mais conhecimento e cultura. E o Claudinho hoje enriqueceu, elevou o patamar aqui. Então, Claudinho, amigo, muito obrigada. Saúde. A nós. A gente brinda saúde mesmo, né? Estamos falando de produto, de saúde, de alegria, brindar a vida, momentos. Eu super fico agradecido à oportunidade de vir aqui falar um pouquinho de vinho, de cultura, de história, né? No podcast, que eu acho que é muito isso, deixar mais leve. Então, um brinde a nós. Um brinde a nós. E uma ótima noite para você. Boa noite para todo mundo. Boa noite.